A gente já fez as apresentações na última aula, na apresentação. Então hoje a gente vai entrar na matéria. A matéria de hoje ela se chama Realidades da Nova Criação. Eu devo ter falado sobre ela também, né? Porque eu fico falando um monte de coisas, mas como tem bastante gente que não fala aqui. Realidade da Nova Criação é a primeira matéria, não dá para começar sem ela. Né? Eu diria até que se alguém quiser entrar depois, vai sentar com a gente, ou estudar comigo, ou vai ouvir a matéria, porque não dá para se aprofundar mais no conceito desse curso sem entender a realidade da Nova Criação. A igreja, ela perdeu muito desse conceito. A gente perdeu muito disso. Né? Eu estava conversando ontem na outra, que eu dava aula de quinta lá, né, na igreja local, e eu mudei para quarta. Aí quando eu cheguei lá, eles tinham entrado num assunto de libertação e tal, e aí eu deixei o pastor ir, né? Eu fui embora, estava indo bem, eu já falei que eu não gosto de interromper o espírito, mas se ele está indo, melhor ele do que eu, bem melhor. Então, o Espírito Santo estava ensinando as famílias ali, né, da igreja local, sobre cura, sobre vida transformada, sobre alma, espírito, e eu vi que em tudo o pastor levava eles a entender, olha, isso acontece porque você nasceu de novo. E isso acontece porque dentro do seu espírito, né, já tem o Espírito Santo de Deus que te transformou, então você é uma nova criatura. E aí eu vi que ele ensina, né, eu conheço ele há longa data, ele ensina cura e libertação, ele ensina matérias que dificilmente vocês vão ver eu estar falando sobre isso, que é, por exemplo, cura interior, esse tipo de matéria mais diferente do que a gente ensina, porque eu foco mais em ensinar a realidade da nova criação, mas ele ensina e ele ministra isso baseado no que a gente tem. Eu entendo que o Espírito Santo pode levantar um de nós aqui agora e trazer uma palavra que cura a sua alma, entendo perfeitamente disso. A gente vai ver isso ao longo do tempo, mas vocês dificilmente vão ver o Ricardo, até porque eu não sou profeta, parando o momento para especificamente isso, entendeu? Talvez ele possa levantar seu funcionamento profeta, né? Talvez possa levantar pela vida da Silvana, não sei, o Beto para ser mestre também, dificilmente, mas vocês ainda vão conhecer, eu vou provar o dom de vocês aí. Então, e ele falando sobre aquilo com tanta facilidade que eu falei, meu Deus, se a visão de muitos desses líderes fosse baseada com esse respaldo, acabava algumas aberrações que a gente vê por aí. Né? Não vou dizer também que eu sou correto, né? A palavra foi totalmente revelada, não foi. Eu acredito que a palavra ela é revelada dia a dia, ela vai crescendo e se multiplicando, então ela cresce e se multiplica no meu coração. Né? Eu aprendi com o irmão aqui na última aula, foi até não comentei, mas aquilo que você me falou, 2 semanas atrás eu estava discutindo sobre isso com alguns irmãos, discutindo assim, estávamos falando sobre aquele assunto, né, de uma vez salvo para sempre salvo, porque a matéria vai exatamente tocar em pontos disso. Né? Então, realidade da nova criação. Poxa vida, o que é? Quem eu sou? Eu nasci de novo, quem eu sou? Né? Eu sou o filho de Deus, né? Legal, verdade, eu sou imagem e semelhança de Deus, sim, você não. Né? Já todo mundo já tem asa aí, já está voando, já tem areia, né? Alguém aí não? Só eu? Eu também não? Então tá. Eu quer dizer que quando a gente aceita Jesus como Senhor, você olha no espelho, né? Olha lá, está transformado, já tem amarelo aqui, já pode vir para o céu, né? Dá essa impressão, né? Nasci de novo. A gente vai passar exatamente ponto a ponto disso, nós vamos entender as colocações bíblicas que nos levam a entender, peraí, mas o que eu sou? Eu nasci de novo, eu tenho direitos. Mas todo direito também acarreta deveres, né? Parece até brincadeira, mas o Homem-Aranha fala isso, né? O tio dele fala para ele, olha, todo grande poder requer responsabilidade. E não deixa de ser uma verdade. Né? Você nasceu de novo, você é a imagem e semelhança de Deus. A gente vai falar sobre isso ainda hoje, eu acredito, mas eu nasci de novo, sou a imagem e semelhança de Deus, para quê? O que eu tenho que fazer na Terra? Qual é o meu papel? Né? Então, quem sou eu de verdade? Né? O que sou eu? Então, a gente perde isso ao longo do dia a dia, o trabalho atrapalha a gente, ele tenta consumir a gente, a família, né? Paulo falava que era melhor que alguém fosse eunucos, né? Para não ter que nos preocupar com a família, porque ele queria exatamente isso, que a nova criação andasse na terra fazendo uma das coisas que é essencial, evangelizar. Só um preâmbulo ainda, vocês já imaginaram o preço da cruz? Assim, olhando grosso modo, Deus está sentado no trono, ele desce na terra na forma de um homem, aí ele vive como um homem, morre
a minha morte, ele olha para o pai e fala, meu pai, por que me desamparaste? Né? Porque naquele momento o pai o abandona, então Deus é quebrado no meio, literalmente, né? Porque se Deus está na terra, Deus está no céu, naquele momento ele fala, me desampara agora, por que você me desampara? Então é como se o pai virasse as costas para ele, a gente vai falar sobre isso com bastante detalhe, e ele morre, a morte que era minha, para que eu vivesse o quê? A vida que é dele, não é isso? Então foi um preço muito caro, e aí a gente fica preso e não quer evangelizar, tem vergonha, né? Não quer, não vou usar, eu não vou impor as mãos para ver um doente que está aí. A igreja tem... É uma coisa assim que, quando eu falo igreja, por favor, deixa eu nivelar as coisas aqui. A igreja sou eu, você. Então, quando eu falo igreja, eu não estou falando a Renascer, eu não estou falando a igreja batista, a presbiteriana, a Assembleia de Deus, eu estou falando a igreja, tá? Por favor, eu não estou aqui de novo, não estou aqui para tratar a igreja de ninguém, eu não estou aqui para resolver o problema da igreja de ninguém, eu quero ministrar a palavra. Né? Na medida que vocês estiverem recebendo, eu espero que vocês sejam lavados pela palavra, como Jesus diz, e eu espero também crescer nisso, porque à medida que eu posso dar, é como um pastor falou uma vez, a palavra dentro de nós é como um poço, quanto mais você tira, melhor, mais água tem. Né? Então, isso que funciona quando a gente ministra. Mas a realidade da nova criação precisa entender que o preço foi tão caro e me transformou agora na imagem e semelhança de Jesus. E Jesus anunciava a boa nova. Né? Então, qual é o grande desejo do Pai? Salvar. Se você colocar a cabeça para fora agora aqui, passar 10 pessoas, vamos imaginar que não sejam cristãos, são bons, são bacanas, tem um centro espírita aqui perto, né? Estão lá fazendo obras boas, caridade, estão dando dinheiro, estão cuidando de órfão, de viúva, mas eles estão indo a passos largos para o inferno. Não é a obra que eles vão fazer que vai levar eles para o céu. E eu diria mais, obras como as deles, nós podíamos estar fazendo, mas é outro caso, né? O que eu quero deixar claro para vocês é que não são obras que levam a gente para o céu. Pelas obras nós vamos ganhar galardão nos céus. Né? Pelas nossas obras de fé ainda. Não adianta você querer fazer uma obra que Deus não te mandou que não vai resolver nada. Mas a obra que você tem, pautado na vontade de Deus, Deus fala assim, eu quero que você faça isso. Você fez, você ganhou lá sua pedra preciosa para pôr na sua coroa. Você não fez, você não ganhou. Entende? Deus não mandou você fazer isso, você fez aquilo porque você gostava mais, ou porque você achava mais fácil, não tem galardão. Você está fazendo o que você quer, então é o que você quer. Deus vai te dar o prêmio de acordo com o que você tem que fazer. Amém? Está claro isso, né? Então, essas pessoas que estão aí fora, elas estão indo a passos largos para o inferno. Não tem outro caminho. É triste falar isso. Né? Estão indo a passos largos para o inferno. E o Pai, sentado no trono, ele não quer isso. Jesus, sentado à destra de Deus, não quer isso. Ele quer que essas pessoas sejam salvas. Ah, mas nem todos vão ser. Não serão, é claro, mas o meu papel é evangelizar. Eu evangelizo, eu preciso falar, eu preciso trazer essas pessoas para a igreja. De novo, igreja, né? Transformar ela em um como nós, um discípulo. Amém? Então, a nova criação, ela tem responsabilidades. Ela representa Deus na terra. Ah, eu não nasci de novo. Eu sou um espírita e eu estou trabalhando aqui uma obra social. Eu estou representando Deus. Não. Você está imitando a Deus, fazendo obras boas. Parabéns, legal. Né? Mas você não representa Deus. Quem representa Deus é a igreja. Né? E a igreja é quem nasceu de novo. Amém? Vamos para os textos bíblicos, hein? Deu apostila para todo mundo? Tem caneta aqui. Alguém quer para fazer alguma anotação? Profecia do século? Não? Quem quer profecia? Ah, é? Profecia da caneta você repassou. Vamos lá, lição 1, João 5, de 1 a 4. Essa dentro da Bíblia. Muitos dos versículos já estão transcritos aí na própria apostila. Esse não está. Não, esse não. João 5, de 1 a 4. Aí eu abro no 1 e procuro o texto que não está lá. Posso ler? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém
Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreus Betesda. É isso mesmo? Da primeira João. Primeiro João, Ricardo, João. Eu sempre faço isso. É primeira João, é porque como é a primeira lição, primeiro eu sempre troco esse um. Desculpa. Primeiro erro, primeiro pecado do dia, com vocês. Já me perdoaram já? Não, isso aqui mesmo. Não é o Evangelho, é a carta de João. Posso ler? Vou começar de novo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Portanto, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos são muito pesados. Não? Tem ninguém lendo comigo, hein? E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O nosso medo. A nossa esperança. Para vencer o mundo, a gente precisa da fé. Amém? Então, esse texto aqui, a gente vai, vamos navegar nele um pouquinho. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Na próxima matéria a gente vai detalhar muito bem assim, com relação à posição de Jesus como Cristo, mas não tem como não falar um pouco aqui. Cristo é ungido. É ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido. Ungido no sentido de pleno, de completo, de totalmente. Alguém aqui já fez bolo? Você já ungiu a forma? Essa palavra ungir é a mesma que untar. Né? Cristo é untado. É diferente, né? Assim, no nosso conceito de ungir, vem daquela, né? Vou ungir você, aí passa um pouquinho de óleo. Né? Vou ungir suas mãos, põe um pouquinho de óleo. Mas ungido quer dizer untado, é a mesma palavra. Aí você já começa a dar uma grandeza diferente, né? Cristo é o untado. Né? O completo. O pastor Thomas, quando ele ia ministrar, qualquer coisa que fosse, se dessem óleo para ele, ele mandava encher as mãos. Né? Ele untava a pessoa. Está untado. Então, a ideia do Cristo é exatamente isso. Ele está untado com o Espírito. Só se ungia reis, sacerdotes e profetas. Né? Os 3 cargos que o Antigo Testamento tinha de unção. Então, a gente vai estudar isso em pedras fundamentais. Tá? Mas você precisa ter essa base para a gente dar sequência aqui. Então, Cristo ele é profeta, rei e sacerdote. Porque ele é ungido. Ele está na plenitude do que o Espírito Santo transmitia no Antigo Testamento e do que transmite agora na Nova Aliança. Amém? Então, o que a palavra fala aqui? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ponto. Então, Cristo é Senhor. Ele é rei. Senhor porque ele é rei. Olha, ele é o rei dos reis. Eu gosto desse texto, rei dos reis, né? Você vê que nós somos os reis e ele é rei dos reis, né? Eu gosto disso, né? Somos reis com ele. Rei do Senhor dos senhores, né? Nós somos os representantes dele na terra, então nós somos reis sobre a terra. Por isso que a nossa palavra determina a coisa. Amém? Então Cristo ele é rei, então ele é o Senhor. Tem muitas pessoas que recebem Jesus como Senhor, Salvador da vida, né? Jesus já sei como meu Salvador. É bom, certo, não está errado, né? Mas a palavra fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, e Cristo é Senhor. Eu gosto que a pessoa, né, quando a gente vai fazer o apelo, que vai fazer oração, eu gosto de frisar bem para a pessoa, olha, Jesus é Senhor da sua vida. Vamos receber Ele como Senhor e Salvador. Porque aquele que nos salva, muitas vezes na nossa cabeça, é o pronto-socorro, né? Eu hoje estou com uma dor de barriga, deixa eu ir lá na igreja para o pastor orar por mim. E não é isso que Deus quer.
Ele quer que nós vejamos Jesus como Senhor, não como trono de socorro. Ele não é aquele um que você vai atrás em um determinado momento. Não, não. Ele é aquele que reina sobre a sua vida. Ele é aquele que está em você, pela pessoa do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo e Jesus não tem diferença entre eles, né? É bom voltar nele um pouquinho? Quem é que consegue entender bem a Trindade? Vou falar diferente. Quem aqui tem alguma dúvida sobre a Trindade? Assim, a gente fala, pô, é confuso de entender. Todo mundo é pleno. É confuso de explicar. A pessoa pergunta, né? Quem é a Trindade, por exemplo, né? Porque nós cremos em quantos Deus? Um Deus. Nosso Deus é um. O nosso Deus é aquele que é até hoje ensinado nas sinagogas dos judeus. Ele é Deus. Agora, como que ele é três? Coisa doida essa, né? O mundo fica confuso. Tinha até um poeta aí da década de 80 que falava como pode entender como só Deus anos 83. Jogou isso nas rádios, né? Tipo, não dá para entender uma coisa louca dessa. E se você parar para avaliar, a gente fica preso nesse mesmo conceito. Eu acredito porque eu acredito. Eu acredito porque o pastor acredita. Eu acredito porque minha mãe me ensinou assim. Eu acredito porque eu fiz catecismo na igreja católica e me falaram que era assim e pronto. Né? Mas quem é o nosso Deus? Na verdade, Deus é um. Ponto. Ele é Deus. Vou explicar de um jeito simples, que é para você entender para o dia a dia, para dar essa dificuldade, tá? Não é nada teórico aqui, a ideia não é nem que tem um fundo de teologia, lógico, mas não é aprofundar nessa questão. Mas Deus é um e ele está sentado naquele trono que Isaías viu, no trono que João viu, dali ninguém tira ele. O diabo não é par de Deus, não é o lado positivo e negativo, não é isso. Deus é o criador de tudo. O bem e o mal vêm de Deus. Ele é a fonte de tudo. Né? Então esse é o nosso Deus. Diz a palavra em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e quem pairava sobre a face do abismo? O Espírito do nosso Deus. O Espírito de Deus pairava. Então, se o Pai está sentado lá no trono, Deus, eu vou colocar o Pai. Né? Quando eu falar o Pai, é essa pessoa. Vocês imaginarem. Está sentado no trono, de um lugar que não dá para mexer. Ah, Senhor, eu te elevo, eu te exalto. Eu duvido que você consiga erguer um dedinho, né, 1 milímetro dele do lugar dele. Tenta erguer o pico do Jaraguá, deve ser metade do que você vai fazer de esforço físico para levantar ele. Né? Na verdade, quando você declara isso, você está declarando que você o exalta no seu coração, naquilo que você é. Mas exaltá-lo no lugar dele, do trono, a gente não consegue. Não é verdade? São linguagens que a gente vai criando, né, evangeliquez, e te exalta o Senhor. Não, você exalta em você. Então a gente entende que simplesmente assim. Mas tirar ele do lugar não dá. O anjo mais poderoso lá, vai Miguel, o arcanjo, não vai elevar ele em nada, porque ele é soberano. Se o diabo um dia se levantar e falar assim, eu vou lá, eu vou prender Deus, quando ele se apresentar diante do trono, ele vai se prostrar ajoelhado ali. Vocês já leram Isaías quando os anjos passam diante de Deus? O que eles falam? Santo, santo, santo. Né? Então ele passa, e eu fico imaginando assim, quando ele vê aquela glória, aquele poder, ele olha e fala, santo, 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 não tem mais o que falar. Né? Separado, diferente, o máximo. Né? Ele olha e fala, santo. Não tem declaração. Eu fico até imaginando, às vezes eu, tentando trazer a imagem aqui na mente, eu fico com pena desses anjos. Só para criar um parênteses aqui. Né? Pena por quê? Porque é um reino lá, eles têm o que fazer. Mas quando eles passam diante da glória do Senhor, eles falam, vai atrasar tudo que eu tenho que fazer, porque agora eu vou adorar. Né? Se ele tem anjos superiores, mandaram ele fazer uma coisa, quando voltar, falar, rapaz, eu não mandei você fazer, Roberto, não mandei você fazer isso. Ó, só que eu passei na frente do trono. Aí, entendi. Né? Entendi. Vou lá agora, então, assino aqui no meu lugar. Porque eles querem, né? Não é diferente com o diabo. Quando o diabo chega diante de Deus, ele vai se prostrar. Então, é covardia Deus se levantar contra o diabo. Acho que isso eu falei naquela questão. Né? É covardia. Deus se levantar para atacar o diabo é covardia. Por isso ele manda os anjos. Por isso ele nos dá autoridade. Então, quem vai dar um chute no diabo aí para ele somos nós, é a igreja. É o nosso papel agora. Né? Vamos voltar aqui. Então, o Pai está sentado nesse lugar, né? Que ficou claro aí para a gente. E o Espírito Santo, lá na criação, estava pairando sobre a face do abismo.
Coisa tremenda. Peraí, como é que o Pai está sentado naquele lugar que ninguém tira ele de lá e o Espírito está pairando aqui? Agora eu te pergunto, o irmão tem Espírito? Tem Espírito? Eu tenho. Deixou em casa? Trouxe? Tá, vai para onde? Dentro de mim. O interessante é que o Espírito de Deus foi retirado dele e foi depositado, foi colocado, olha, o meu Espírito eu tiro e coloco sobre a face do abismo agora. E se você quiser estudar mais um pouquinho, ali diz que ele estava chocando, né, o original grego, e o Espírito de Deus chocava sobre a face do abismo. Ele estava ali como uma galinha, assim, olhando, falando, né, vem mexer nos meus ovos não, que aqui é todo o meu plano, é tudo que eu tenho, porque ele saiu das entranhas de Deus e veio para a terra. Então você já começa a dividir a trindade aí, né? Pô, já tem duas personalidades, o Pai e você tem o Espírito Santo. Né? Aí você fala assim, o Espírito Santo é menos do que o Pai? Não é, porque ele é o Espírito, estava dentro. Não é menos. E aí você avalia, então peraí, eles são um Deus. Por isso a gente está falando de um Deus se manifestando nas posições diferentes. Ele não pode largar o trono dele, porque é o lugar de reinado dele. Ele não vai sair daí. E aí diz o que mais em Gênesis 1? E disse Deus. João fala que ele, no princípio ele era o verbo. Né? Uma palavra de ação da parte de Deus é o Filho, né? É o verbo. Então Jesus é quem? É o verbo. É a palavra de Deus. É aquela que não volta vazia. Não é isso? A palavra de Deus não volta vazia. Por que Jesus precisou vir resgatar a gente do inferno? Eu ia para o inferno. Não vou mais. Mas quem precisou fazer isso foi Jesus. Porque se ele mandasse o irmão às vezes volta vazio, né? Às vezes não consegue fazer tudo que apraz para Deus. Né? Também. Então, tá bom de número aí, tá bom de número. Mas a palavra, ela não consegue voltar vazia. Quando a palavra de Deus é liberada, ela não consegue não cumprir aquilo que ela foi, para aquilo que ela foi enviada. Então, a palavra de Deus é Jesus. Então, o pai olhou lá de cima e falou assim, vou mandar a palavra. Agora vem a mesma pergunta. O Beto está quase sem voz aqui, né? Vou perguntar para o irmão. Irmão, a sua palavra vem de onde? Vem daqui. De dentro. Então, ela também está nas entranhas. Ela também conhece o que está no seu coração. A sua palavra é, para mim, uma extensão de você me participando aquilo que você está sentindo ou o que você quer falar. Então, a palavra de Deus é a Trindade. É o mesmo Deus se manifestando para o mundo. Né? Aí a palavra veio, cumpriu o que lhe apraz, fez o papel dela como homem, subiu para o céu. Aí a gente tem uma matéria chamada Aliança de Sangue, que chegaram a pegar por ele também, não. Foi bem quando vocês estavam ainda. Então, em Aliança de Sangue, tem uma coisa que eu acho fantástica. Deus olhou para o homem, para a terra, e falou assim, eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu quero restaurar o meu Adão que eu perdi. Ele olha assim, fica imaginando ele sentado no trono e olhando assim, e ele fala assim, o que vocês têm para me oferecer como parte da aliança? Porque numa aliança você troca, né? Casamento você troca promessas. Né? As tribos mais antigas, eles trocavam presentes. Se um país hoje quer fazer um pacto com alguém, certamente o dirigente vai lá leva um presente, né, para selar aquele momento. Então Deus olhou e falou assim, me dá o melhor que você tem aí na terra. E quem era? Dentre todos os homens nascidos de mulher, quem é o melhor? Jesus. Fantástico isso, né? Ele nos dá, é assim mesmo. Ele olha aqui e fala, o que vocês têm de melhor aí? Aí ele fala assim, eu tenho Jesus. Nós temos Jesus. Aí eu fui lá, peguei as mãos de Jesus com o meu pecado e furei ela naquele madeiro, fiz ele maldito, né? Entreguei ele como sacrifício para Deus. Fiz isso. Vocês não precisam se sentirem culpados, a culpa é minha. Vai ser inchado. É que fica todo mundo assim, fala como ele é mau, né? Mas fui eu. O meu pecado. Por você ou por causa de você? Foi por causa de mim. Porque quem fez isso foi Deus, né? Mas assim, é que eu estou querendo fazer parte desse negócio aí, né? Não, porque na verdade, né, o meu pecado levou ele a chegar lá, então é o mesmo sentido. Mas Jesus, pendurado na cruz, ele era o melhor dos homens. E aí eu falei para ele, Deus, eu tenho Jesus, né, eu como raça humana, falamos assim, olha, nós temos Jesus, é o nosso melhor, nós vamos mandar ele aí para o Senhor, peraí que eu já penduro ele na cruz, ele chega aí rapidinho, matamos Jesus, mandamos ele para o céu, né? Encurtando o caminho, mandamos Jesus para o céu,
Jesus chega no céu, o Pai olha e fala assim, agora eu fico imaginando a gente chegar para Deus e falar assim, eu vou te dar uma coisa muito boa. E ele fala, eu também. Você pode esperar que é coisa grande. Dá para esperar que é exagerado, né? Vocês já pensaram em quantas estrelas tem no universo? Dá para contar? Cada estrela tem não sei quantos planetas, né? Asteroides, exagerado. Uma vez eu vi um pastor falando, não, mas ele é assim mesmo, porque se não fosse o pecado em Adão, com a capacidade intelectual que Adão tinha, nós estaríamos viajando para outra galáxia agora para tirar férias. Eu olhei para ele e falei, você é meio exagerado, hein, pastor? Ele falou, mas sabe, né? Todo mundo exagerado, filho de Deus, né? Eu falei, mas, não sei se seria assim, mas é até inteligente, né? Deus, no seu exagero, ele não faz poucas coisas. Então, quando eu mandei para ele o melhor homem, o que ele me devolveu? O que ele tinha de melhor no céu. Então, ele olhou para os anjos, ele olhou assim, Miguel falou, não, eu, imagina, assim, não dá, não. Ele olhou para Gabriel, Rafael, sei lá mais quantos véus que tinham lá. Ele olhou para todos aqueles e não dá. Aí ele, de novo, tirou de dentro dele o Espírito e derramou para os homens. Ele falou assim, você me deu o melhor, e eu vou dar o melhor. Eu vou me dar de volta na posição do Espírito. Então a Trindade é simples assim. Como explicar para uma criança de 5 anos? Simples. Ela chegou no momento que tem 3 em 1. Eu falei, não sei se espera um pouco, deixa eu lá explicar. É confuso, né? É confuso. Mas seguindo essa linha já fica bem mais fácil. E você dizer, olha, Deus está sentado lá no trono e ele tirou o Espírito dele mesmo e colocou na terra, como ele não morre, né? Como ele não morre, ele colocou na terra para ficar sobre nós. E nós precisávamos de cura, de libertação, e ele mandou Jesus, que é a voz dele. Então ele consegue isso, né? Mas são 3 pessoas que nunca discordarão entre si, porque elas são um único Deus. Eles são um único Deus. Então quando o Espírito Santo ministra alguma coisa para você, ele não precisa pedir licença para o Pai. Pai, eu agora vou ministrar algo sobre a vida da Silvana. Qual é a sua opinião? Não, ele tem a opinião do Pai nele. Não, porque tem pessoas que pensam que ele é menor, né? Eu falei aqui daquela coisa, falei, do rapaz que foi arrebatado e... O rapaz que disse ter sido arrebatado, chegou no céu, tinha uma grande sala, Pai, Filho e Espírito Santo, e aí um anjo pegou a ficha dele, o senhor é o fulano de tal, sou eu, tá bom, o senhor vai falar, tem uma conferência particular com ele. Legal, tal, abriram a porta, só que o volume dos 3 ocupava toda a sala, o Espírito Santo saiu, ele entrou, fechou a porta, conversou com o Pai e com o Filho, depois ele vai e o Espírito volta, quer dizer, ele tomou o lugar do Espírito, né? O Espírito Santo não é menos, então sai você, porque o Filho tem que estar aqui. Sabe, bobagem, eles são um Deus. Né? Então, esse tipo de conceito só ajuda a gente a ter mais medo do que a gente desconhece. Deus é simples, ele atua sempre na simplicidade, ele quer sempre que você o entenda, lógico, dentro da deidade, do que ele é, do poder, não dá para a gente mensurar, mas nós somos imagem e semelhança dele. Tanto é que ele fez você triuno. É uma coisa importante para entender a realidade da nova criação, que você é o quê? Se eu tivesse que perguntar, não para vocês dois aqui, se vocês ainda lembrarem, mas o homem é formado de 3 partes. Como é que a gente costuma dizer? O homem é o quê? Exatamente do jeito mais errado de se falar. Porque o homem não foi criado em imagem e semelhança de Deus? Deus é um espírito. Então o homem, ele é o quê? Um espírito. Ele possui uma alma. E habita no corpo. Falou, né? Não aguentou. Esse é o conceito que a gente tem. Não estou dizendo que está errado, né? Você ter falado, por favor. Mas assim, o conceito que nós temos é de ponta cabeça. Porque a gente está tão acostumado a viver aqui na internet, ou, né, celular, tomar um café, uma água. O corpo está acostumado a ter o contato com tudo. Mas não é assim. Nós somos espíritos. A minha esposa, ela costuma falar, já acostumei já, mas eu fico meio agoniado. Ela fala assim pra mim, eu queria tanto ouvir Deus falar. Eu falei, não, você fala com ele. Ela fala assim, não, mas eu queria ouvir assim, ouvir ele falando, né? Como aqueles filmes que a gente via antigamente de Moisés, o céu abria assim, né? Jacó abria o céu e falava. Porque a gente está tão acostumado com essa ideia, olha, eu sou um corpo, alma e espírito, que eu quero que Deus fale no meu corpo, eu quero que o meu corpo tenha contato com ele, mas Deus é espírito. E ele vai falar com você aonde? No seu espírito.
Eu diria o seguinte, para ele falar com você no nível do corpo, é porque você não está querendo ouvir ele no seu espírito. Aí ele vai te transformar da boca para o jumento. Né? Entende? Então ele quer falar com você no seu espírito, no seu interior. Aquela certeza, né? Fé, aquela se levantando dentro da gente, você falar. Então, é nesse nível que Deus quer falar com a gente. E ele nos fez trino. Enquanto os anjos. Anjo tem corpo? Anjo tem alma? Anjo é espírito. Há teorias, e aí é teoria, de que o maior problema do diabo foi exatamente esse. Na hora que ele soube que ia ser feito um ser triuno, ele se rebelou. Ele falou, peraí, meu, quem sou eu aqui? Sempre fiz tudo pelo Senhor. Aí a origem, né, da rebelião dele foi olhar e falar, olha, ele vai fazer um ser que é igual a nós, igual a ele mesmo, né? Deus vai fazer um ser trino, somos nós. É o projeto dele. Amém? Todo mundo aqui ainda? Ninguém quer ir embora ainda? Ninguém quer desistir? Não vou devolver a ficha, não. Então, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ele é Senhor, ele é rei, é sacerdote e profeta. Amém? Ele sabe o coração de Deus. O profeta eu acho fantástico, né? A gente falando dos dons ministeriais, o profeta é exatamente o segundo que é citado, né? Apóstolos, profetas. Aí para dar o exemplo, a gente fala que é aquele que aponta para o coração de Deus e sabe o que está lá. E aponta para o coração do homem e sabe o que está aqui. E muitas vezes ele dedura, né? Senhor, esse meu irmão, aí ele vai orar e ele conta para Deus os problemas que o irmão tem, ele está contando, você não precisa nem falar, porque ele aponta no sentido, no bom sentido, né? Ele está apontando porque ele tem essa noção, ele consegue ver. Então, Jesus é profeta, ele sabe o coração, ele sabe o nosso coração. Fantástico. Ungido, completamente ungido. Então, se você tem na sua cabeça Jesus é Salvador, por favor, mude esse conceito. Corrige até a sua oração. Senhor, eu quero tê-lo como meu Senhor. Porque como Senhor, ele vai dar uma ordem, e aí a ordem tem que ser cumprida. A gente vive numa democracia, é até diferente, é fácil, né? Mas, sabe, para Deus é teocracia. Ele manda e nós obedecemos. Amém? Ser tu uma bênção, é uma ordem. Não dá para não ser uma bênção, entendeu? Ah, não vou ser hoje, vou tirar folga de ser uma bênção, não pode. Ele, Senhor, determinou que nós temos que ser bênção. Amém? Isso aqui ainda? Vamos lá. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ou seja, amamos a Deus, temos que amar os nossos irmãos. Se falta amor entre nós, então já é uma característica de, opa, tem algo errado no meu coração, eu não consigo amar o meu irmão. Né? Então, tem aí uma dúvida, de acordo com a palavra, do seu novo nascimento. Amém? Mas vamos para frente. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos são muito pesados. Não são, tem certeza não? Os mandamentos de Deus são pesados? Não é estreito o caminho? É estreito, meu rapaz. Só na luta. Outro dia eu fiquei sabendo de um rapaz que botou o diabo para correr uma semana. O diabo correndo atrás dele. Pastor, essa semana eu botei o diabo para correr. Ele vinha e eu corria, e ele tentava me pegar de tudo que era jeito. Porque é estreito, né? É estreito. E o diabo coloca esse pensamento na nossa cabeça exatamente para que a gente não reaja. Entendeu? Para que a gente não reaja. Ele quer que você reaja? Imagina nós aqui, nos levantando contra o diabo e falando assim, rapaz, se ajoelha. Ô irmão, mas ele vai se ajoelhar? Vai. Sabe por quê? Porque dentro de você está um daqueles três que quando os anjos passavam falava santo, santo, santo. Dá para entender? Olha, o Senhor teu Deus, né? O Senhor teu Deus habita em mim, eu agora sou arca de Deus. Diabo, você está se levantando contra mim, mas você entende quem habita em mim? Aí ele vai tremer. Agora, a gente não tem esse conceito, essa inteligência, esse conhecimento. A gente vê o diabo vindo, a gente não vai ver o diabo. Aquela historinha boba de um irmão que
Foi no carnaval no Recife, o pessoal todo fantasiado dançando, e os irmãos mandando o diabo sair da região, e orando, fazendo campanha em pleno carnaval. Aí veio uma tempestade, começou a cair uns raios lá, entra o pessoal fantasiado na igreja, e um deles está fantasiado de diabo, e eles brigando com o diabo. Na hora que entrou fantasiado, o pessoal abriu o olho assim, sai todo mundo correndo, com uma senhorinha parada, olhando assim para eles, que ele olhou e falou assim: o que aconteceu? Todo mundo correu. Olha, meu querido, eu não sei, mas quem fala mal do senhor é o pastor. Eu só venho aqui, não falo mal do senhor. Você entende? Isso me disseram como verdade, eu ainda conto como uma piada, porque eu não consigo imaginar uma situação dessa, mas é provável, né? Agora, o que acontece? A gente tem que se posicionar entendendo quem nós somos, para que o diabo não venha armar uma dessa. Ele dá um sustinho aqui, a gente... Eu lembro um irmão meu, um pastor, que a gente separou ele do ministério, ele foi orar na região do Jardim Guarani, ali perto de Taipas, e ele foi orar lá, foi ministrar. Quando terminou a ministração, ele foi orar, ele pregou, foi orar para as pessoas e pegou um endemoniado lá. Aí ele falou para mim: Ricardo, foram 2h30 para expulsar o diabo. A minha gravata pingava o suor, que corria assim, ela pingava, o pessoal estava até rindo já da minha situação. Oh, coisa difícil. E ele comentando isso na sala de aula, a gente tomando um lanche lá, aí um pastor que é cego, ele passou, a gente conversando sobre isso e tal, terminou o assunto, não foi nem pastor, foi um angolano que chegou, sentou do nosso lado e falou: meu irmão, que bênção é Deus. Ele tinha chegado, ele subiu as escadas, cumprimentou a gente, aí o assunto muda, né? Ele sentou do nosso lado e ele: irmãos, que bênção. Fizemos uma campanha de oração esse final de semana e oramos na quinta, sexta, sábado e domingo, e aí na segunda eu fui ministrar numa casa e cheguei lá, era um covil de demônios. Aí o Moisés, na época ele não era pastor, né, mas o pastor Moisés, ele olhou assim: irmão, como é que foi lá? Pronto para falar, né? Sofremos 4 horas sobre cada pessoa, eram 18 pessoas, tem gente orando lá ainda. Ele queria ouvir isso, né? Tem gente orando lá ainda porque não deu tempo, então eu vim para a aula, porque senão eu perco o curso, e eu não quero perder. Aí ele falou assim: irmão, jejum e oração é uma bênção, edifica a gente. Nós olhamos para as pessoas, impusemos as mãos e elas foram libertas. E aí eu pude falar da palavra, a gente tomou um café, sei lá, né? Agora vou aumentar um pouquinho, compramos pizza, aí ficamos lá conversando, não lembro mais tudo que ele me disse, mas eu lembro da cara do outro, assim, né? E o seu final de semana, como foi? Muito bom. Foi muito bom, ficou quieto, né? A resposta para ele foi antes de entrar na sala de aula. Um colega nosso, no mesmo ano que ele, sentou do lado dele e foi contar: olha que bênção. Por quê? É questão exatamente de como você se posiciona. Né? E como se posiciona tem a ver com como você está de relacionamento com Deus. A gente vai falar disso aqui, né? Sobre o julgo, sobre o tabuado dele, intimidade. Amém? E eu dei essa volta aqui e eu lembro que eu pulei alguma coisa. Os seus mandamentos não são pesados. É aqui que a gente estava. Então, não há peso nos mandamentos de Deus. Não tem. Ele já está falando que não é. Não roubar. Não é pesado. Qual de vocês hoje passou o dia entrando no banco, estudando plano para fazer um assalto lá? Não é pesado. Não matar, né? Às vezes dá vontade de ter outras coisas, alguém e tudo, né? Mas não é pesado. O que mais pode ser pesado? Que é difícil. Que é difícil. Por culpa nossa mesmo. Por culpa nossa. Por culpa nossa. Mas a palavra me diz que não é pesado. Não é feito. Não é pesado. Se a palavra diz que não é pesado, não é. Fica com a palavra. A palavra diz que o fardo de Jesus é leve, né? É leve. Não vou pecar. Nossa identidade, nosso pecado aqui, né? E é muito essa coisa na nossa mente que é difícil. É difícil. Confessando aqui entre irmãos, né? Entre pessoas cristãs e comuns, né? De carne e osso também. A gente sabe que a carne vai militar sempre contra o espírito. Né? Então, nesse sentido, a nossa carne vai querer coisas, ela vai tentar coisas. Nesse sentido, você pode entender: é difícil, mas sabe, os mandamentos de Deus não são pesados. Se você andar alinhado com o Espírito, não há peso. Não há peso.
Paulo disse que ele sabia viver na fartura e na pobreza. Ele sabia ter muito e sabia ter nada. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Aí ele afirmava, eu posso todas as coisas que ele me fortalece. Então quando a gente afirma isso, cuidado, aí, no verdadeiro sentido, não é só eu posso, eu sou o cara, né? Olha, eu estou pronto aqui, Senhor, para poder o que o Senhor quiser que eu possa. A gente estava na igreja uma vez, o pastor estava ministrando isso. Que Deus diz que todas as coisas nós podemos. Nós estamos com Ele. Ele terminou ministrando assim, quem quer comprar um carro, vai e compra, porque Deus está mandando que pode. Entendeu? E sendo que não é nisso que Paulo está falando. Não está falando do material. Está falando justamente de se alinhar com o Espírito e cumprir a palavra. E Deus quer que você prospere, Deus quer que você viva bem. Deus não quer filho jogado na sarjeta, né? Não é vontade dele. Quem aqui tem filhos? Que prazer seria você ver seu filho jogado na sarjeta, né? Que delícia! Ai, que bom! Sua menininha, uma hora dessa você aqui na sua casa, e essa menina mendigando aí para baixo. É um aspecto da pergunta que eu acho interessante, se Deus não quisesse o melhor para os seus filhos, ele não teria criado o homem para ele. Para ele era o melhor. Então Deus quer o melhor para a gente. Ele não quer de modo nenhum ver os seus filhos, como a Silvana não quer ver a filhinha dela mendigando aí na rua enquanto ela está aqui. Ele não quer isso. Eu vou dizer para você, se eu tenho 3 filhos, se eu precisar mendigar, os meus filhos vão estar comigo. Então eles vão junto comigo. Agora imagina Deus mendigando, para você mendigar precisa ver isso. Entendeu a colocação? Ele é seu pai. Ele não vai te abandonar. O suprimento dele é o bastante para cuidar de você. Não vai pôr a gente no farol e ficar lá no trono. Exatamente. Entende isso? Não é a vontade de Deus. Mas a gente vai crescer nisso daí. Hoje é essa a primeira aula. Amém? Vamos lá. Eu acredito que vocês têm bastante visão disso já. Então os mandamentos de Deus não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus não consegue vencer o mundo. Vence. Porque todo que é... Alguns que nasceram de Deus, os pastores. Quem recebeu um santo ministério vence o mundo. É isso que vai na sua Bíblia? Todos? É todos mesmo? Não, vamos corrigir, vamos apagar, vamos colocar só os pastores. Não pode ser. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então eu fico com a palavra. Ah, eu não consigo, eu não aguento. Irmão, você não consegue, você não aguenta porque você não está alinhado no relacionamento com Deus. Entendeu? Você não está alinhado no relacionamento com Deus. Ah, irmão, vou avançar um pouquinho. Então quer dizer que se eu pecar, Deus vai estar desagradado comigo? Vai. Ele vai se agradar com o seu pecado. Claro que não. Ele quer te dar força, ele quer te capacitar, ele quer te preparar para que você vença o mundo. Amém? Então todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Eu acho que até o texto que continua. Não sei lá, não vai falar o que eu ia dizer, mas todo aquele que vence, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Está no presente, né? Como é que vai vencer um dia? Ele vence. O mundo se levanta, vence. Todo aquele. Ele não quer que você seja o coitadinho. Não, ele quer que você se posicione como vencedor. Tem um texto bíblico que diz assim, nós somos mais do que vencedores. Agora, eu fico intrigado com essa colocação. Alguém pode me explicar o que é ser mais do que vencedores? Mas aí tem cumprimento. Em Cristo. Em Cristo, não, claro, sim. Né? Eu estou sempre focando aqui a realidade da nova criação. Nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Amém? É verdade isso? É verdade. Agora, peraí, o que é ser mais do que vencedor? Eu sei que é ser vencedor, isso é fácil. Aí da simplicidade, a vida humana que a gente vence no natural, para além dele. Mais que vencedor, penso assim. Mas assim, trazendo um conceito assim para a gente imaginar a situação, ser mais do que vencedor É exagerado. Vamos dar um exemplo aqui. Luta de boxe. Aquela Holyfield e Mike Tyson, os dois, né, que Holyfield cristão, né, os dois lutando, batendo, vencendo, Holyfield ganhou. Ah, mas ele chutou a canela, fez errado, né? Ele ganhou. Como o Holyfield chegou em casa, dá para imaginar? O olho inchado, a orelha mastigada. Ele deve ter passado no médico primeiro, fica aí uns 2, 3 dias. Aí vamos imaginar que não tem banco e ele recebeu sacos de dinheiro de prêmio. Holyfield venceu aquela luta?
Venceu ou não? Ele é o vencedor. Agora ele chega com um saco de dinheiro e ele coloca assim na casa dele e a esposa dele dá um beijo nele e fala, vai deitar querido, que você não está bem, nós vamos ao shopping. E aí ela pega uma sacolinha menor, enche de dinheiro e vai para o shopping. Dá para entender quem é mais que vencedor aqui? A esposa dele. A esposa. Ele apanhou, sofreu, ralou, fez, não sei o quê. E em tudo, ela é mais que vencedor. Ela e os filhos. É igual. Oi? Que em casa é igual? Ó, não fala assim não que... Não fala assim não. Não fala assim não que ela vai você para dormir ali. Você não vai nem poder reclamar pra gente depois. Né? De novo? De novo? Ela termina. Brincadeira, gente. Então, mais que vencedor, é essa posição que Deus está falando pra gente. Seu nome é? Alessandra, você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Você não vai precisar lutar contra o diabo no sentido de encarar ele e sair no tapa, porque um dia Jesus foi lá e venceu ele. E uma vez vencido, Jesus é o vencedor. Não tem segunda luta, não tem segundo round. Então quando o diabo se apresenta para lutar contra você, você só precisa lembrar ele da cruz. Diabo, na cruz eu fui feita mais do que vencedor. Você está se levantando contra mim e eu digo agora, eu me levanto contra você e vou te apresentar agora para o meu pai. Pai, o diabo está me acusando disso. Está resolvido. Mais do que vencedor. Ele é o juiz, ele vai olhar e falar, bom, mas quem ganhou? Ah, foi Jesus. Ela é da família dele, mais do que vencedor. Imagina assim, você pequenininho, vai lá e apronta na escola, né, não sei o quê. Aí vem o outro da sua idade, um pouquinho maior, te dá uns cascudos. Aí chega o seu irmão, de 18 anos, né, para te proteger com 7 lá. O que está acontecendo aí? Não, nada. Né? Ainda vai fazer, o outro está te batendo e ainda faz um carinho. Né? Não, nada. É mais ou menos isso no mundo espiritual. O diabo se levanta contra você, ele vai, você chama o seu irmão mais velho, opa, já está vencida. Na hora que ele olhar, ele vai chorar. De novo, eu não aguento mais isso. Entendeu? O Emerson falava assim, né? Não sei se vocês vão lembrar, ele falava assim, quando a igreja tem conhecimento de quem ela é, a igreja são vocês, de novo, não é o templo. Quando a igreja tem condições de entender quem ela é, o diabo olha para ele, olha para a irmã e fala assim, lá vem ela de novo. Aí ele olha para os auxiliares dele, busca um Doril aí, uma aspirina, que eu vou ter dor de cabeça. Por quê? Ele sabe que ela vai se levantar contra ele. As portas do inferno não prevalecerão, não é assim? Ou é as portas da igreja que não prevalecem? Qual é o texto? E onde estão as portas da igreja? Não, as portas da igreja. Por que eu tenho que ficar trancado, com medo do diabo no forte, como que ele vem para trás? A igreja é um exército, e ela é um exército de infantaria. Alguém aqui serviu o exército? Você viu? Você foi infante? Não, Então, infantaria. Né? A infantaria, ela vai para cima e ela vai tomar o território do inimigo. Então, o exército, a igreja está aqui para tomar o território do inimigo. E eu vou falar uma coisa, as portas do inferno não vão prevalecer, porque o Senhor da igreja está com a chave. É só chutar a porta, você chuta a porta, impõe as mãos, ministra sobre as pessoas que estão lá, o diabo vai tentar alguma coisa, fica quieto, eu estou trazendo essas pessoas pelo sangue do Cordeiro, está pago. Vocês entendem? Eu estou fazendo uma figura bem simples, claro, eu preciso, a gente vai crescendo nisso, mas é isso. Né? Nós vamos nos opor à igreja, então nós temos que ir contra, não esperar ele vir contra nós. Né? Porque ele vem contra nós porque a gente não está fazendo nada, então ele fala, eu vou lá agora, eu vou bagunçar a vida dele. Dá trabalho para o diabo. Você está imaginando o império dele sendo tomado pela igreja? Dá para imaginar isso? Tem uns Jimmy se levantando aqui dentro do nosso meio, uns 4, uns Teleófilo se levantando aqui, invadindo Pirituba. Porque Pirituba é tomada pelo poder de Deus. Uma vez o Thomas falou para a gente na aula, você quer ter uma igreja próspera? Todo mundo, claro. Você quer que a sua igreja cresça assim a passos largos? Claro. Vai lá no Hospital das Clínicas, espera um médico falar que aquele está no estado terminal, pede licença e põe as mãos e levanta aquela pessoa. Quer mais? Quando eles passarem com a marca assim, que parou de tocar o aparelho, você ressuscita ela, se levanta, se posiciona, usa o poder de Deus. Né? E aí a classe fica com aquele silêncio assim, né? Mas é verdade, Paulo fez isso, gente.
Tem uma referência, Paulo fez, né? Nós estamos errando de não dar sequência no ministério dele, mas é uma outra história. Ele vai falar isso quando fala de pais e filhos espirituais. E dar continuidade, né? E dar sequência nas coisas que o seu pai tem e que os seus filhos darem sequência no que você é. Amém? De volta aqui para o texto. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, vencemos o mundo. Amém? Isso está claro na cabeça da gente? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa esperança. Nossa fé. A nossa fé. Não é a esperança. Não é a gente, um dia o Senhor vai fazer, um dia o Senhor vai se levantar, um dia o Senhor... Não é isso. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o que é a fé? É a certeza Pelo fundamento das coisas que não se esperam, que não se veem, mas que se esperam. Bacana isso. Fé é você crer na palavra de Deus e se apossar daquilo. É meu. Salvação é dos gentios. Eu sou gentio, é minha salvação. Estou salvo. E agora, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você tenha relacionamento comigo, então eu vou ter relacionamento com o Senhor. Aí ele fala assim, olha, há dons de curar. Dons de curar? Rapaz, que beleza. O que são dons de curar? Senhor, eu quero curar. Né? E aí você vai tomando posse. E aí você vai vencendo o mundo à medida que você toma posse das coisas que são de Deus para você. E você vai trazendo aquilo para o mundo. Eu queria que a igreja um dia, abrisse as portas assim e fosse para o mundo dar dons de curar. Orar pelos doentes. A gente quer fazer um evangelismo e hoje em dia é assim, gente. Olha, irmão, Jesus é muito bom, é poderoso. Fala na minha igreja que o pastor é uma bênção. Não, esquece um pouco. Se você for uma bênção e trouxer aquela pessoa abençoada, colocar ela na igreja, curada, restaurada, transformada, o pastor lá, ele vai poder parar um pouquinho de falar assim, poxa vida, as pessoas estão vindo salvas, que beleza. Ele vai poder realmente funcionar no dom para fazer você crescer. Hoje, muitos pastores têm que ficar toda hora orando por doentes, ministrando. Por quê? Porque a igreja, nós, nos acovardamos dos dons e não executamos aquilo que tem que ser feito. Vocês já leram Efésios 6? Vamos lá. Aqui aí, direto aqui, não? 4. Eu estou com o João, eu ia para o outro lado. Tá vendo? Não é Efésios, aí, Felipe. Efésios 6. Está abrindo a página. Efésios 4, é isso mesmo. Efésios 4:11, talvez seja o versículo que vocês mais vão ouvir e falar e avaliar nesse tempo. Posso? E ele mesmo, ele quem? Você sabe quem é ele? Espírito. Eu vou ler aqui na linha de cima então. O 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quem que desceu e subiu? Deus. Jesus. Né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, ou doutores. Bonito, né? Hoje a gente já está vendo aí levantando apóstolos, profetas a gente já viu faz bastante tempo na igreja, os evangelistas a gente tem visto, os chatos dos mestres a gente está começando a ver aí com mais frequência, vocês estão olhando para um aqui, né? Mas, por favor, não sou eu quem vai ensinar todas as pessoas. Né? Pessoas que não são mestres vão sentar nas salas de aula ou nas escolas bíblicas dominicais e vão ensinar também, mas elas vão receber dos mestres o seu ensino. Dá para entender? O meu chamado é para tocar vocês e de vocês é ganhar o mundo. Amém? Ricardo, você está errado, porque Deus colocou os mestres e vamos falar aqui dos evangelistas para isso, então eles que vão ganhar o mundo. Não precisa de mim, não, irmãos. Olha o que diz o texto do versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, de vocês. Não é isso? Dos santos. Aí você fala, eu também, por favor, né? Não é porque eu sou um dos 5 dons, estou num dos 5 dons ministeriais que eu sou um dos santos. Então eu também preciso ser tocado por outras pessoas, nos dons ministeriais, para que eu possa crescer. Amém? Então os dons ministeriais aí, por favor, venham para fora, porque eu preciso ser tocado por vocês.
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do quê? Do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os 5 dons ministeriais existem com um único propósito: capacitar vocês para fazerem o que Deus quer que vocês façam. Né? Vocês já viram um evangelista de verdade pregar? Não aquele que recebe o título, tá? Por favor, eu vou muito contra esse negócio de título. Né? Ah, o apóstolo fulano de tal. Tem um amigo meu, eu falo, porque estou gravando aqui e eu falo, ele sabe, ele foi separado como apóstolo. Mas eu olho para ele, ele é um mestre. Né? E aí ele fala, não, mas é porque a hierarquia precisava, o pessoal precisava de um apóstolo aqui em Osasco e tal, o Renato Saito. Eu falei, se você falasse que era pastor, eu ainda aceitava, porque ele é assim, termina o culto, ele faz janta na igreja. E aí ele põe todo mundo lá, e aí o pessoal perde a hora. Sexta-feira eles passam das 6 até 1, 2 da manhã comendo. Então ele sabe o problema do pessoal, ele está junto. Né? Se você me dissesse que ele vai se separar agora, pastor, eu entenderia, mas não, cara, é apostolite aguda que está acontecendo, ele pegou em mim, aí ele riu. Então, eu diferencio muito o título que a pessoa tem do chamado. Alguém já foi ministrado na igreja ou entre os irmãos por um evangelista? Quando o evangelista prega na igreja, a vontade que a gente tem é de sair pregando até para o cachorro que está na rua. A gente quer que o passarinho seja salvo. Né? Aquele desejo. Então eu preciso cumprir a minha vontade. Por quê? Eu recebi foi impartido sobre mim uma unção do evangelista. E aí eu vou ser aperfeiçoado nisso, eu vou correr para o evangelismo. Né? Tem profetas, evangelistas também, mas os profetas, quando eles ministram, geralmente assim, a unção é tão forte no mundo espiritual que se tem endemoniados, caem. O evangelista também é mesmo nível disso. O evangelista começa a pregar assim, cai endemoniado para cá, cai endemoniado para lá. Tem uma igreja aí que ela é fundada sobre o ministério evangelístico, e eu acho um grande erro, porque eles só querem esse ministério. Então é uma igreja que está até se separando, aí, não quer estar muito junto com os evangélicos, é dona de muitos canais aí de televisão, é um só, né, que é grande. Né? Eles são evangelistas, eles nunca se ligaram com ninguém, porque eles têm uma visão diferente e eles queriam seguir daquele jeito. Mas quando eles começam a ministrar, irmãos, não tem dúvida, caem demoniados para tudo que é lado. Pessoas são salvas. Né? Então, há uma unção ali, eu vejo uma unção do evangelista. Né? Agora, quando a gente escuta esses homens falarem, né, esses evangelistas, esses apóstolos, a gente quer exatamente sair pregando, quer sair expandindo o reino, não quer medir esforços. Né? A Bíblia fala de Filipe, eu sempre toco Filipe com respeito, ele ia, pregava de cidade em cidade e ia embora. Aí depois os apóstolos olhavam e falavam assim, o que está acontecendo? Olha, na cidade de tal, o evangelista passou lá e pregou, então manda agora uns irmãos lá para dar sequência, porque ele pregava, as pessoas aceitavam Jesus e ele ia embora para outro lugar, não é mais problema meu, eu quero evangelizar. Está no coração dele, tentem pedir. Eu estive tratando com um evangelista que está agora no Rio de Janeiro, ele estava aqui na Zona Leste, não sei exatamente que lugar da Zona Leste, mas a igreja local, pastores amigos meus eram líderes dele, e aí ele conversando comigo, ele falou, Ricardo, eu preciso evangelizar. Eu falei, evangeliza, a igreja não deixa. Como a igreja não deixa evangelizar? Eles querem que eu esteja de gravata, fazendo isso, fazendo aquilo outro, eu tenho horário para isso, para aquilo. Eu não tenho, eles não me deixam. Eu falei, não, irmão, então fica na igreja e faz. Ele, eu não posso, eu tenho que evangelizar. Eu falei, então evangeliza, né? Aí ele falou, não, eu não posso. Eu falei, então, meu irmão, ora a Deus, conversa com o apóstolo lá da igreja, que eu conheço, ele não vai te prender. Você está preso no seu pensamento. O que ele pode fazer é o seguinte, olha, eu não vou lá com você. Mas aí você tem que ter maturidade e entender o momento do seu chamado. Hoje esse homem está numa favela do Rio de Janeiro, não sei qual delas, pregando o evangelho, com ação social, salvando vidas, e aí eu vejo ele na internet publicando ele, sorrisão aqui, dele e da esposa. Gente, olha, hoje teve tiroteio aqui, eu tive que esconder as crianças debaixo do armário, mas glória a Deus, porque não sei o quê. E aí ele dá o testemunho dele, eu falo, rapaz, eu não ia nesse lugar. Eu posso ir lá ministrar, mas sabe, eu não ia funcionar desse jeito, precisava de um evangelista. Né? Agora ele não é bobo, ele é evangelista, ele quer pregar, ele quer evangelizar, ele quer trazer almas, ele já está levantando apóstolos, pastores, profetas, mestres, outros evangelistas, está colocando eles ali. A esposa dele, eu não sei exatamente qual ministério, me parece ser pastor, então ela consegue tocar aquela falta que tem, e ele está solto nas favelas do Rio de Janeiro pregando o evangelho. Tem uns velhos.
Entende? Não dá para amarrar o ministério, porque é exatamente isso que ele tem que fazer. Agora, ele faz. Quando ele toca a igreja fica doida para fazer também, né? Vocês entendem isso? Então, os 5 dons ministeriais têm um propósito: edificar você. Para que você possa fazer as 5 coisas, lógico que numa escala menor, porque você vai ter o seu dia a dia, você tem a sua família, mas você nunca deixar de fazer isso. Amém? Estão aqui ainda comigo? Ninguém quer ir embora ainda? Ninguém quer ir embora ainda não, né? Ainda não, né? Vamos lá para 2 Coríntios 5, 16 e 17. Esse está na apostila aí, mas pode abrir na sua Bíblia. Voltando aqui em João, a gente falou, enquanto você está folheando aí a Bíblia, que somos nascidos de Deus, amém? A dúvida aqui, todo mundo nasceu de novo? Alguém aqui ainda não é cristão? Pode falar? Mas já vai aceitar Jesus. Vai para a cadeira, né? Já Põe a cadeira aí. Então, quando você entende, então, todos somos cristãos, nascidos de novo, temos Jesus como Cristo, Senhor das nossas vidas, amém? Então, essa é a mensagem. Já tinha avisado como você chamou. Tá bom, vamos lá. Então, dentro dessa sequência, vamos ler aqui 2 Coríntios 5, 16 e 17. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas vão passar no reino dos céus, e eis que tudo se fará novo. É isso aí? Pode por isso, por favor. Eu li errado mesmo? É legal isso, faz você pensar. Pode parecer chato, mas faz pensar. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, sou uma nova criatura. Ah, mas eu não me sinto uma nova criatura, mas você é. Aceitou Jesus como Senhor, se o arrebatamento... eu vou dar o exemplo de mim. Eu agora aceito Jesus como Senhor aqui. Então eu não tinha aceitado. Dobrei meu joelho, aceitei Jesus como Senhor, declarei isso, fui salvo. Houve o arrebatamento, vocês sobem, eu subo junto. Não tem diferença nenhuma para a salvação. Estamos salvos. O sangue me remiu, estou salvo. Estou salvo. Amém? Uma coisa é a salvação, outra coisa é o galardão. Amém? O julgamento que nós vamos passar é para o nosso galardão. O julgamento que nós temos que passar para a salvação é o sangue de Jesus sobre nós. Amém? Então somos nova criatura, nascemos de novo. E o que é ser uma nova criatura? Eu li o texto inteiro? Não li. Deixa eu terminar de ler. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Elas não vão passar. O pecado que você cometeu não vai passar. Ele já passou. O erro que você fez já passou. No momento que você teve Jesus como Senhor da sua vida, já era. Ah, mas aí dentro da minha vida cristã tal, olha, resumidamente, você se arrependeu? Pediu perdão? Passou também. Agora, arrependimento, para eu continuar o texto aqui, ele tem a ver com mudança de atitude. Então, eu estou indo nessa direção. Lascívia, prostituição, estou indo no caminho da prostituição, sou salvo, estou indo no caminho da prostituição. Opa, errei. Arrependimento, irmão, não estou falando que você mergulhou no mundo, você cometeu um deslize, você pecou. Arrependimento agora é virar as costas para o pecado. Como se ele nunca tivesse assistido e eu andar agora na outra direção oposta, agora é santidade. Entende? Então não adianta arrependimento chorar, remorso, não é isso. Você pode chorar 10 dias, não quer dizer que você se arrependeu. O arrependimento vai se dar quando no seu coração você falar, não faço mais isso. Lógico que isso acompanha o remorso, aí você pode chorar, entende? Não você vai falar assim, toda vez que a pessoa chora, não, o arrependimento promove o remorso, mas o remorso em si não é arrependimento. Amém? Então, pecou, temos um advogado fiel e justo, que é Jesus, e ele vai nos perdoar de todo pecado. Mas aqui, vamos continuar aqui, as coisas velhas já passaram, e se você fez alguma coisa errada do homem velho, também pode passar. Eis que tudo se fez novo, nova criatura.
Nova, vem de kainos, novo, não usado, essa palavra no grego. Diferente, recente, a palavra significa novo em relação à forma ou qualidade, ao invés de novo, referindo-se ao tempo, um pensamento comunicado por neos, que é novo em relação a tempo. Tá? Então, em relação à forma, é nova. O que aconteceu de novo em você, então? O que transformou-se em você que te fez novo? Quando Adão pecou, ele foi separado de Deus. Então isso veio a morte. Certo? A morte é todo mundo por Adão. Adão morto estava, mas ele não morreu de fato. Ele continuou, não foi? Ele teve filhos, ele foi arar a terra, ele teve uma vida. Então, morrendo morrerás ali, a gente vai chegar nesse texto, mas morrendo morrerás, quer dizer, olha, morrendo no seu corpo, você vai estar morto espiritualmente, você não vai ter mais contato comigo. A gente vai falar das coisas mortas. Tá? Mas em Adão houve a morte, a separação de Deus. Em Jesus houve a santificação, que também é separação, só que agora é para Deus. Né? Então, morto para Deus não tenho mais ele. O pai olha e fala assim, morreu, perdi esse filho, não tenho mais. A gente costuma pensar, né, a religião costuma fazer, pelo menos eu pensava assim, se alguém também, por favor, confirma aí para eu dizer a gente com mais força. Mas assim, quando Adão pecou, Deus jogou ele de lado e ficou de cara sisuda e não quis mais saber dele. Porque ele morreu para mim, você morreu para mim. Aquela ideia assim, né? Não. Né? Ele foi planejando um jeito. Falei, eu preciso trazer ele de volta, vamos armar aqui um meio. Lógico que não tinha tudo bem, ele sabia como fazer. Eu estou trazendo para a nossa realidade, que ele ficou pensando num jeito de trazê-lo de volta. Então, está lá Adão morto, separado de Deus. E ele certamente não gostou daquilo. Porque Deus criou tudo e coroou a terra com quem? Com o homem. E aí ele perdeu o homem, morreu assim. Então já não deu nem tempo da gente se curtir. Foi tão pouco tempo que eu vim aqui à tarde para conversar com você, agora eu não posso mais. Sabe aquela passagem que ele coloca os arcanjos com espada em volta para proteger o jardim? A gente olha aquele texto e fala, olha, Deus irado. E ele colocou até espada, se Adão chegasse lá, ele ia morrer porque ia matar ele. Não é isso? Mas a gente se esquece que no meio daquele jardim tinha um outro fruto, que era o da vida eterna. A gente se esquece que ele, em pecado, se comesse daquele fruto, eternamente Deus não ia mais buscar ele. Então Deus está protegendo o homem em amor ainda. Ele fala assim, você não vai pegar o fruto que está ali. Fica aí do lado de fora, o cabeção. Fica aí, espera, eu vou preparar um caminho, eu vou arrumar essa história e lá na frente eu te pego de volta. Eu te resgato. Não, fica aí, você é meu filho. Que isso? Eu vou deixar meu filho perdido por aí. Abre até a cabeça pelo que você fez aí, porque é o jeito, não tem outro jeito, porque o salário do pecado é a morte, você vai ter que pagar o salário. Eu agora vou armar o caminho, mas eternamente você não vai ficar nessa condição. Eu estou reservando aqui a vida agora. Não era isso? Bobo ele, né? Porque da vida ele podia comer. Sei lá, comer do conhecimento do bem e do mal. Mas, olha só o amor de Deus. Deus é sempre amor. A gente lê a lei, né? E Deus matou e fez aquilo, mas vai analisar os profundos de Deus. Certamente ele não se alegrava em ver um ímpio morrer. Ele não se alegra em ver uma pessoa em inferno. Não dá para entender isso. Ele está olhando para o filho dele, falando, perdi mais um, morte. E em Jesus vem agora a santificação, somos santos. E como a gente tudo é 880, né? A gente quer ser santo e pecador. Para tudo a gente é 880, mas para Deus, eu sou santo e sou pecador. Eu não consigo entender santo e pecador ao mesmo tempo. Alguém consegue me explicar isso? Eu estou puxando o lado mais extremo da balança, depois a gente vai alinhando, tá? É assim, a gente tem tanto conceito na nossa cabeça que às vezes você precisa puxar tudo para depois colocar o outro peso da balança. Então, não dá para ser santo e pecador. Não dá para ser santo e pecador. Não dá para ser cachorro e lobo, dá? Dá para ser cachorro e lobo? Gato e onça? A maneira de você se esquivar. Se esquivar, falei tudo. Você está se esquivando de quem você é santo. Os santos estão separados. O pecador está morto.
Então vejo que as pessoas usam muito a expressão assim, mas não somos santarrão, não adianta querer ser santarrão. É porque, na verdade, a ideia de santo tem a ver com a condição moral e social que você tem de você fazer tudo certinho, de você não fazer as coisas erradas, quando isso não tem nada a ver com santidade. O homem nasceu de novo aonde? No espírito, na alma ou no corpo? Você é o quê? No espírito. De fato, você é um espírito. Você nasceu de novo no seu espírito ou na sua alma? Então a sua alma, ela precisa ser tratada. A sua alma, ela vai crescer. Paulo diz assim, para que nós não percamos para que a gente não perca a nossa alma. Né? Então você tem que trazer ela para a salvação. Então o seu espírito nasceu de novo, ele está salvo. Então, quando as pessoas usam muito essa expressão, a gente vê às vezes até líderes falando, né? Se nós não vamos querer ser santarrão, não sei o quê, aí a Bíblia é um princípio, mas a Bíblia é tão clara, ser santo como foi, né? Sou santo. Mas assim, até que ponto que nós queremos entender a palavra, na palavra. Porque se você vê as pessoas falando, então parece que está querendo dizer assim, você não precisa ser tão santo assim. Está chegando muito longe, né? Então é algo que entra em conflito com a palavra. A condição é a seguinte, você é santo porque você é a imagem e semelhança de Deus e você agora foi separado por Ele. Acabou. Certo? Mas eu pequei hoje. Eu errei hoje, né? Eu tive um desvio de conduta. Isso não tira a sua santidade. Isso não tira a sua santidade. Entendeu? Você está manchando aí, você está maculando a santidade de Deus, vamos colocar dessa forma. Mas isso não anula que você foi separada para Ele. Porque santidade é separado, não é só aquele estado de... Lógico que a sua alma vai... É mais ou menos assim, quando você nasce de novo, há estágios. Né? Vamos falar assim para você chegar nessa resposta aí. Há estágios. Bom, todo mundo aqui nasceu um dia no mundo físico, né? Estava na barriga da mamãe, nasceu... Né? Tempo nada, irmão. Fico pensando em sopro de vida. A vida é um sopro, né? Cara, assim, você pensa que não, você já está indo para a glória lá e obrigado, Senhor, cheguei. Né? E você nasceu um dia. Você já nasceu escrevendo? Lendo? Você nasceu escolhendo a comida, a roupa? Né? Quando você tem filhos? Não? Mas a da Silvana, quando ela fica assim, vai fruto, ela fala, não quero essa roupa, ela já está pequenininha, já está fazendo isso? É um barato. Primeiro você coloca a roupa e ele diz, ai que lindo, que de repente eu quero essa calça, eu quero aquela. Não, eu quero. Te assusta, porque você. É isso, aí você acha bonitinho uma vez, duas, três, até o dia que ela só quer ir com aquela roupa para a igreja, mas põe outra, não, essa né? Meu filho falava que roupa assim era roupa de ir para a igreja. Então ele queria uma camisa de ir para a igreja. Até a gente entender o que era, quando ele era pequeno, eu quero roupa de ir para a igreja, pai. Ele ia de camiseta, ela é criança. Né? E eu ia assim, né? Tinha gravata, eu ia assim. E ele falava assim, não, eu quero roupa de ir para a igreja. Eu não entendia. Até o dia que ele falou, eu quero uma simples, de botão, que nem a sua. A gente foi lá, teve que comprar uma camiseta de ir para a igreja. Eu falei, pronto, agora... Aí umas duas vezes a gente conseguiu desviar essa ideia dele, mas eles começam a escolher. Então, são fases da vida física. Agora, o mundo espiritual, ele é o real. E o nosso mundo reflete o mundo espiritual. Quando você nasce de novo, você nasce no reino espiritual de Deus, você sai do reino das trevas, vai para o reino da luz como um bebê. E aí eu perguntei aqui, acho que eles não estavam na última. É do bebê, né? O bebê, a Júlia, quando ela tinha lá recém-nascido, ela fez cocô na fralda. Fez. Quando começou a comer feijão, então, né? Aquele cheiro assim. Quando é pequenininho, quando é de peito, você tem que ficar lá olhando, né? Fez cocô, deu horário, comeu, tal. Você vai olhando, você vai se acostumando com a criança e vai avaliando. Quando começa a comer uma comida mais sólida assim, que ela faz, você já sabe, fala, deixa eu trocar, tem que trocar. O cheiro é violento. Né? Então você começa a avaliar. Aí imagina a Silvana olhando aquele cocô fedido, aquela fralda, pega o neném e fala assim, eca, que nojo, e joga a Júlia dentro da lata de lixo. Dá para imaginar? Não dá, né? Silvana catou a Júlia e jogou, não, ela faz um cocô muito fedido, porque eu não quero. Então, assim somos nós, quando sujamos as fraldas. Separado, membro da família de Deus, santo, com a bunda suja, e lá vem o Senhor colocar você ali, porque você é um bebê, ele vai limpar sua fralda. Vocês já perceberam que o novo nascido, né, quem é novo na igreja, Deus atende as orações dele muito mais rápido que as nossas?
A gente às vezes não tem a consciência do que é, mas é assim. Por quê? Porque é um bebê. O cara chora. A mais velha chama... A velha Júlia, mas não a Luísa. Ai, que velho, né? Tudo bem. Quando a Luísa pede algo, vocês fazem. Quando a Júlia pede, vocês também fazem. Mas geralmente se é um copo de água. Se a Luísa, que é a mais velha, vou falar mais velha, mais nova, que eu vou trocar de novo. Quando a mais velha chega e fala assim, mãe, me dá água, você fala o que pra ela? E se a pequenininha te pede? Entende a diferença? Isso quer dizer que ela ama mais a pequena do que a mais velha? Quer dizer que a mais velha já está no nível que ela pode fazer alguma coisa. Então no mundo espiritual é a mesma coisa. Eu nasci de novo. Eu agora sou crente, aleluia. Pai, eu quero água. Ah, filho, peraí, eu vou lá pegar água. Vai lá, anjo, pega água, dá para aquele meu filho, ele bebe água. Aí vem o pastor, né? Senhor, eu quero água. Olha, pega, rapaz. Aí o pastor, Senhor, vai lá e pega. Né? E até que aquele cabeçudo do pastor, eu estou falando como pastor, tá? O cabeçudo desse pastor sou eu, tá? Vou falar que é o pastor de vocês aí, ou alguns de vocês também sejam pastor, não, sou eu. Aí, vai lá e pega, rapaz. Não, mas sabe o que é, Senhor? É que fica orando. Espero que ele fala, mas não vai aprender mesmo, né? Então vai lá, anjo, vai lá e dá a mesma água para ele. Entende a diferença? Porque por fé, quem vai andar sou eu. Quem vai liberar uma palavra de cura sou eu. Enquanto o pequenininho, o Senhor vai lá e fala, dá um jeitinho. Senhor, me cura, eu te curo. Enquanto você, que já é o pastor lá, por exemplo, o mais maduro, ele vai olhar e falar assim, enfermidade, eu declaro que você é falida, você está morta, sai do meu corpo no nome de Jesus. É você que tem que tomar essas iniciativas. O bebê não vai ter essa autoridade, ele não tem essa responsabilidade. Sabe, cada coisa no seu lugar, cada estágio no seu devido lugar. Então aí, a gente já começa a ver que no mundo espiritual tem os níveis. E dentro desses níveis, dentro de cada degrau que a gente vai subindo, a gente começa a avaliar aonde a gente está, né? Ô, Senhor, está demorando, tal. De repente o Senhor está olhando para você. Quando a minha era pequenininha, você pegava ela no colo e carregava. Chegou um momento que você começou a colocar ela no cantinho e chamar, né, para vir andando, para ela tentar. Eu me lembro nitidamente da minha mais velha, que marca mais, né? Só tinha ela, e quando vem os outros, já tem ela para bagunçar também. Eu colocava ela no sofá e ficava assim, vem, aí ele tirava a mãozinha, aí eu dava mais um passo para trás, vem, que era para ver ela se soltar. Numa altura que se ela caísse eu segurava. Eu não me lembro dela ter batido o narizinho no chão, porque eu estava brincando assim com ela, eu tinha o cuidado. A mesma coisa é Deus. Primeiro ele limpa a sua fralda, depois que você está crescendo um pouquinho ele quer ver você andando, aí depois que você está andando ele quer que você mesmo pegue a água, aí depois que você pega a água, você já está ali, ele fala assim, olha, vai ali na venda e compra um pãozinho para mim. Quando a minha filha mais velha foi buscar pão da primeira vez, a gente morava dentro de um condomínio, tudo fechado, e tinha um centro comercial dentro do condomínio, eram 1080 apartamentos, então era muito grande, tinha um centro comercial ali dentro. E não tinha trânsito, era super tranquilo, tinha umas lombadas desse tamanho assim, e ela tinha lá uns 7, 8 anos, e ela falou, mãe, eu vou buscar o pão, tá? Eu queria tomar café. Não, deixa que eu vou. Ela, eu vou. 7 aninhos, quase 8, a minha esposa ficou assim, e aí, ele deixa, eu dei o dinheiro dele, fechei a porta, falei, vai. Aí eu fiquei olhando no circuito fechado de TV, ela desceu no elevador, tudo certinho. Aí minha esposa correu, tirou, ela estava lavando louça, tirou a vantagem dela, pegou outro elevador, onde você vai? Eu, ela vai brigar com você. E ela desceu. Foi junto, chegou lá na porta, a menina certinho, comprando pão, já estava pagando o pãozinho, né? A gente conhecia a mulher, qualquer coisa assim, que faltasse dinheiro, a gente, depois assim, não tinha problema. Na hora que ela viu a minha esposa, ela falou, mãe, o que você está fazendo aqui? Ainda tomou uma bronca. Você acha que eu não ia fazer? Ficou brava, deixou o pãozinho lá, passei batendo o pé também dela. Por quê? Porque ela estava no estágio que ela já queria se sentir maior. E assim com a gente tem que ter essa consciência de que nós vamos avançar. Eu não posso ficar um bebê para sempre. Imagina, ela hoje tem 13 anos, imagina eu dando papinha na boca dela. Eu brinco com ela, deito no colo dela, falo, que saudade de você, você pegar você no colo. Para, pai, mas não tem ninguém olhando, vem aqui, aí eu abraço ela, brinco com ela. Chega, né? Pronto. Se eu fizer isso na frente dos colegas, acabou. O pico vai ficar desse tamanho, não é? Por quê? Porque tem um estágio e a gente quer viver sempre bebê. A gente quer ir para a igreja. Por favor, eu só conheço esse Beto e a Silvana. Pastor, ora por mim, porque eu estou com problema assim.
Não é errado você pedir ajuda. Mas você já se esforçou? Você já tentou alcançar o copo de água? Você quebrou o copo de água, pelo menos? Né? Você acha que Deus não vai te dar, mas vai dar se o pastor pedir? Por quê? Qual é a diferença aí? Ele merece mais do que você? Ah, não, porque ele é pastor. E daí? Mas aí há um engano nisso, né, cara? Quando Jesus esteve na Terra, a gente pode ver para as curas que ele fez, todas as curas espirituais e curas de doenças, ele sempre ensinava com as frases dizendo: a tua fé te salvou. E hoje nós não buscamos isso, nós buscamos a fé do pastor, a fé do profeta, a fé do... e não a nossa. Eu tenho fé que se você ora, eu ganho na Mega Sena, mas eu não tenho fé, entendeu? Então a minha capacidade espiritual, a minha integridade com Deus, ele vai me atender. Mas isso vem por falta de entendimento exatamente disso. Em que estágio eu estou na minha vida espiritual? Quem sou eu? Qual a minha idade espiritual? As pessoas confundem isso com a idade física, né? A pessoa é mais velha, ela tem mais experiência com Deus. E às vezes não, o jovem tem mais experiência do que o mais velho. Não tem isso, Eu, com né? 16 anos de idade, eu ia ministrar com o pessoal nas áreas livres lá do Jardim Rochidale, e era eu, tinha gente de 30 anos lá. Quem falava era eu, tinha 16 anos. Ah, não, faz isso, faz aquilo, ó, tem a hora lá por ele, vamos lá, vamos ministrar. Ele me recebeu como ancião. Por isso que meu cabelo foi brisado antes dos 40. Só pode ver. E eles. Fiz a piada e fiquei na mão, né? Fiquei de velho, mas tudo bem. A idade espiritual é uma coisa e a idade física é outra, né? Tinha um deles que era nascido de novo há mais tempo que eu. No entanto, eu estava mais próximo de Deus. Isso tem a ver com relacionamento. À medida que você se relaciona com Deus, que você tem intimidade com Ele, você cresce. À medida que você cresce, você vai crescer. Você cresce. À medida que você cresce, você ganha idade. Vamos comparar com um joguinho, né? Quanto mais você joga, mais níveis você alcança facilmente. Quanto mais você ora, mais comunhão com Deus, quanto mais você medita na palavra, mais você boa. Você se usando. Amém? Eu falei, cheguei no final, porque aqui diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu vou gastar mais um tempo aqui. Então, eu não tenho que conhecer mais vocês segundo a carne. Eu sei um pouco que você é empresário, né? Você é empresário, mas isso não me importa. Segundo a carne, não me importa mais. O que eu tenho que saber é que você é um cristão e que você tem o poder de Deus dentro de você e que você tem o poder de Deus dentro de você. É isso que me importa como cristão. Entende? Ah, mas aquele irmão lá, ele é atrapalhado. Não me interessa segundo a carne. Eu não quero olhar ele segundo a carne, eu quero olhar ele do jeito que Deus olha. Ah, mas aquele irmão vira e mexe faz isso. Ele faz isso porque está no nível da alma dele. Mas eu quero viver agora de acordo com o que Deus quer. E você sabia que Deus tem fé? Deus tem fé na gente, irmãos. Quantas coisas erradas eu já fiz. E antes da criação do mundo ele falou: mestre, eu te dou o dom de professor, mestre, doutor da palavra. Agora, antes da criação do mundo, você acha que ele não sabia que eu ia fazer uma coisa errada? Ele creu em mim. Ele depositou fé em mim. Ele falou: ó, é o cara. E ele olhou para você. E ele falou: olha, eu tenho algo na sua vida. E ele já, na sua intimidade, ele já chamou. E ele já creu. Ah, mas eu não estou fazendo. Não importa. Você pode morrer sem fazer. Deus crê que você pode fazer. E ele vai até o final acreditando que você é capaz de fazer aquilo que ele falou. Jesus acreditou em Pedro, né? Ele viu Pedro lá na frente já, né? Pedro lá na frente. Todo mundo via Pedro como Pedro era. Mas Jesus já estava acreditando. Essa é a diferença. Exatamente. Vocês entendem? Claro aí? Então, ninguém nós temos que conhecer segundo a carne. Entendendo que todos nós somos novas criaturas. E o que é essa nova criatura? É algo novo, que aconteceu no novo nascimento. Eu aceitei Jesus como Senhor, o Espírito de Deus. Lembra que eu falei daquela aliança? O Espírito de Deus veio habitar em mim. Em mim. No momento que ele sentou no trono da minha vida, que ele fez, ele se juntou com o meu espírito, ele fez de mim uma nova criatura. Não com relação a tempo, mas com relação a uso, né? Então ele me fez uma nova criatura para Deus. Eu sou algo novo agora.
A partir do meu novo nascimento, eu sou uma nova criatura criada à imagem de Cristo Jesus. Amém? Isso nas regiões celestiais, mas a minha alma precisa ser tratada. Eu sou um espírito, mas eu tenho uma alma. Só assim, a gente ainda vai estudar mais isso, mas também preparando, porque é o primeiro dia de aula, tem um monte de coisa que a gente está dando volta, mas a nossa alma é o lugar onde estão as nossas emoções, sentimentos. É onde está aquilo que você conhece. Não tem alguém aqui que é fera em informática? Quem é de informática nunca é fera, né? Tem alguém aqui que conhece alguma coisa de informática? Assim? Sabe, tem aquele profissional de TI, tem o programador. Né? O programador é fera em programação. Aí põe ele para interagir com o cliente e dá aquela confusão. Né? Você tem uma lista aqui no meio para organizar, porque sempre hoje em dia está tendo que se virar mais, porque é o eu.com, né? Mas assim, eu estou trazendo isso para dizer para você o seguinte: a alma, ela tem esse conhecimento, né? O conhecimento de TI na área de programação. O conhecimento na área de gráfica está na alma. Para que o espírito deve saber como imprimir papel, qual é a melhor textura, qual é a melhor gramatura, que a gramatura e a textura tem a ver com tanto de papel concentrado no mesmo milímetro, né? Por aí. Para que o espírito dele tem que saber disso? O espírito dele tem que saber as coisas espirituais. As coisas da alma são para a gente viver aqui. A alma é o HD da coisa. É o HD da onde fica se guardado as informações. Os nossos sentimentos, né? Ela que controla o corpo, ela que leva para o lado para onde tem que ir. E o corpo é onde tem os desejos, né? Ali aquela fome. A fome não está na alma, a gula está. A fome não, entende a diferença? A fome está na carne, a gula está na alma. É pecado. É pecado. Mas a gente precisa diferenciar isso. Então quem nasceu de novo vai para o céu, tal, está salvo, porque é o Espírito. E no Espírito a gente tem que ser conhecido, mas na alma ela vai ser tratada. Ah, mas você está dizendo então que eu não tenho que conhecer aquele irmão que furta. Ah, ele vem aqui em casa e ele leva uma caneta embora. Aí ele volta aqui, esse é o Ricardo, toda vez que ele pegou a caneta. Mas eu não sei nem como falar para ele que ele pegou as canetas. Né? Esse irmão vai ser tratado. Todo mundo pegou a caneta? Não, eu já dei o exemplo da caneta porque é sempre assim, né? Eu comecei a escrever o meu nome na caneta e aí eu deixo ela por aí. Então, é assim, o exemplo da caneta foi bom. Mas eu vou mudar ele, pode deixar, da próxima vez. A alma é quem faz isso. Ela fala, essa caneta aí eu vou tirar, vou pegar ela para mim. O seu espírito não vai fazer isso. A sua carne vai nessa direção porque a alma Deus comanda, né? Faça isso, olha. É uma oportunidade de ter essa caneta aqui no bolso. Entende? É ela quem vai para esse lado do pecado, do furto que eu estou falando aqui. Tem nome, né? É pesado, não vamos querer roubar caneta. Mas o espírito, ele está nascido de novo, você não vai ser jogado fora, porque a sua alma fez nas calças, entende? A minha pequenininha, ela está com 5 agora. Eu lembro que quando ela estava saindo das fraldas, todos passaram por isso, vez por outra eles erravam e não dava tempo de avisar que queria fazer o número 2. Né? Tá lá, né? Daqui a pouco você via, tá lá a calcinha cheia, né? Rebeca, de novo, filha. Das primeiras vezes você chega uma hora e fala, filha, vai ter que dar umas palmadas na sua bunda, você tem que. Eu esqueci. E aí você vai insistindo, né? O meu filho, eu não podia acordar ele à noite que ele queria tomar leite para dormir de novo. Na cabeça dele, dormir é depois do leite. Então eu dava uma mamadeira desse tamanho, ele bebia, depois de 2 horas ele fazia xixi na cama. E a minha esposa dormia, então quem acordava era eu, né? Então, 10 horas eu levava ele no banheiro. Quero leite. Não, você já bebeu, deita. Acordava outra. Aí eu ia lá, dava o leite para ele. Põe o relógio para despertar meia-noite. Eu levava ele no banheiro, quero leite. Mas você bebeu leite ainda agora. Ele não dormia sem leite. Então, de 2 em 2 horas. Aí eu consegui pular para 3 horas. Hoje, graças a Deus, ele tem 10 anos. Não acorda de dia. Não dá diferença. Mas não molha as calças que nem ele molha. Então tá bom, porque o problema era esse, o leite e o xixi, Hoje ele toma o leite dele, 10 aninhos, não faz mais. O Marco está atrasado para tomar o leite. Está atrasado, né? É verdade, já vai te liberar. Vocês entendem? Estou falando isso por questão de treinamento.
Né? Deus vai treinar você também. Ele vai encostar você na parede e vai falar, vem, é o momento que você vai ocupar. Sabe um pensamento errado? Ah, Deus é tão bom, Ele não vai me levar para coisas ruins. Não leu o Evangelho que fala isso. Quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo lá, quando João batizou ele, para onde ele foi levado? Para o deserto. O Espírito Santo o levou para o deserto. Só para ficar no deserto? Para ser tentado, irmão. Em João. Quando João batizou Jesus. Ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Solta ele aí, deixa ele aí, volta lá. Eu vou ficar olhando agora aqui, ó. Meu filho. Eu fico imaginando Deus assim, meu filho, ó. Você vai ver lá. Não tem nada, você vai ver. Acontece com a gente, irmãos. Aí muitas vezes a gente suja as fraldas. Rapaz, aí ele olha lá, que dinheiro, peraí, vamos limpar. Comeu feijoada. Puxa vida, a carne dele tá brava, né? Peraí, vamos limpar a peitocinha dele. Entende? Porque tem esses níveis, tanto do crescimento quanto de entender quem é. Então, você é um pecador? Não, você não é um pecador, você é santo. A sua condição diante de Deus é de santidade. Mas você, consequentemente, peca porque a sua alma ainda está dirigida para isso. Mas isso não torna você um morto para Deus. Você é santo. Aí essa postura, quando a gente tem esse conhecimento, isso entra na nossa mente, na nossa alma, que você peca, você fala, veio na bola. Quando você não tem esse conhecimento, você continua sujando as calças. Tem um morador de rua em Osasco, a gente chama ele de fedidão. Dá para perceber, né? Gente, ele faz tudo na roupa. Ele está andando assim, às vezes ele para assim, a urina corre assim. Quando ele chega assim a metros, você sente que ele está chegando. E aí uma vez ele foi comer numa igreja de um pastor amigo meu, foi lá fazer um sopão para eles, uma comida na verdade, que eles recebiam da USP. Aí dava comida, fazia um culto, né? Dava comida para eles. Aí ele chegou lá para comer, mas assim, ele entrou na porta, os outros moradores de rua saíram. Pedidão, pedido, não tem outra palavra. Ô querido, vamos tomar um banho? Não, tomo banho quando eu quiser. Ele não queria tomar o banho. Ele não queria aquela condição. Esse cara está morto, né? Socialmente ele está morto. Nem o morador de rua queria ter relacionamento perto dele. Eu uma vez vi, sabe, tem umas bebidas bem baratas, que elas são coloridas, amarelas, vermelhas, assim, é fedida, doce aquilo. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tomei aquilo uma vez, deu uma bicadinha para ver como que era aquele negócio, uma festinha que eu fui. Ele ergue assim, aí ele joga, aquilo escorre. Né? Horrível a situação dele. Eu estou falando isso porque nós, se andamos no pecado, somos assim. Então, para mim tudo é prático. Eu sou o pedidão espiritual. Né? Toda vez que o diabo passa de mim, já fala, esse aí está em casa, deixa ele aí. Entende? De fato você está no pecado, mas se você está diante de Deus buscando e a sua alma está sendo tratada, você vai pecar. E quando você pecar, você vai receber do Espírito Santo de Deus uma luzinha de alerta. Ó, errou, hein, meu? Né? Ô, cabeção, acorda aí, meu, o que você fez? Eu lembro que eu achava que eu tinha que me punir quando eu errava. Eu não meu dia nessa época dos 16 anos. Ficou, você errou. Bobão, né? Eu achava que eu podia me punir por isso, mas bobagem. Né? Eu hoje tenho conhecimento de que eu preciso voltar para Deus, Senhor, eu errei. Eu não estou conseguindo ir nessa direção e parar, mas me ajuda. Sabe, você tem um pai, ele não é só rei, ele é seu pai. Você chega na intimidade do rei, você senta no colo dele. Margaret Thatcher, né? Thatcher, que é a rainha. Sentada no trono, nenhum príncipe chegava ali para falar nada, ela estava no trono de rei. Mas no momento que ela estava em casa, eu duvido que as crianças vinham brincar. Vem cá, vamos jogar, vamos fazer isso, aquilo, para se divertir, porque tem intimidade. É assim, Deus está no trono, mas Ele também é seu pai. No momento que você chega lá, Ele para tudo. Peraí, vamos lá para a nossa sala, vamos conversar. Amém? Ficou claro até aqui? Eu sei que tem muita coisa para falar. Nós conseguimos alcançar a medida da lição 1. Mas é sempre assim. Se fosse às 3 horas, talvez a gente consiga chegar na segunda parte. Mas a gente vai ter que ir dessa forma. Eu vou dar uma abreviada nessa apostila, tá? Para a gente poder estudar melhor ela. Ela é muito grande e a gente acaba, como o tempo é curto, a gente vai chegar lá no final perdendo o começo. Então eu vou dar uma abreviada, uma ajustada nela. E aí eu vou fazer um novo material, a gente vai estar passando para vocês também. Não vai perder o conteúdo, só que conteúdo assim, não vai perder matéria. Vai ter menos versículos, menos explicações, vocês podem recorrer à apostila para avaliar. Mas daqui, vocês recebem essa palavra, isso bateu no coração de vocês, provocou fé em vocês. Eu acho que toda administração tem que provocar fé. Né?
Então, Pai, os meus irmãos estão declarando aqui, com a palavra deles, Senhor, que eles receberam essa palavra na vida deles. E de acordo com a Tua própria palavra, Senhor, e isso mostra que eles